meu querido, minha querida, meus futuros campeões, Papai Cássio na área, trazendo para você mais um tema importantíssimo dentro da matemática. Especificamente hoje vamos falar sobre geometria, as bases da geometria. Vamos começar a falar sobre ângulos e classificações. Vamos ao que interessa. A primeira pergunta que eu faço para você é: o que é um ângulo? Você sabe o que é um ângulo? Fala para mim aí, você lembra o que é um ângulo? Talvez ninguém tenha feito essa pergunta para você ainda, né? Uma pergunta simples, porém aquela. E agora, o que é ângulo? Né? Então vamos lá. O ângulo, meu querido, é uma região determinada por duas semirretas de mesma origem, tá? Relembrando aqui um pouquinho mais abaixo ainda, né? Um pouquinho mais atrás, o que é semirreta? Semirreta é um ente matemático, geométrico, que tem início, geralmente num ponto, e não tem fim. Isso aqui é uma semirreta. Lembrando, reta é um ente matemático, geométrico, que tem essa direção infinita, tá bom? É isso aqui, ó, para ambos os lados, tá? Ambas as direções que a gente chama, né? Porém, no caso da semirreta, ela tem início e não tem fim, tá bom? Então, mesma origem. Olha o exemplo aí para você ver, ó, tá vendo? Tem aqui um exemplo de um ângulo. Um ângulo foi formado nesse caso aqui, né? Claro, vou destacar aqui para você. Aqui está a origem, tá? Normalmente, alguns livros chamam esse ponto aqui de ponto O, que é a origem do ângulo, tá bom? O ângulo é essa região aqui, que você está vendo de amarelo, né? Que você está vendo aí de amarelo. Essa é o ângulo. E as semirretas são essas, ó, de O até o infinito para cá, tá? E de O até o infinito para cá, beleza? Costuma-se nos livros da escola colocar normalmente assim, ó. Vou colocar a cor para você aqui, ó. Costuma-se colocar assim um ponto aqui e falar semirreta OA, entendeu? E coloca assim um ponto aqui normalmente, ponto B, e fala-se semirreta OB, tá bom? Então, o encontro da semirreta OA com a OB forma o ângulo que você está vendo aí, beleza? Só que o detalhe interessante é o seguinte, tem dois ângulos aqui, você consegue ver? Fala pra mim, consegue ver? Olha ele aí, ó. Olha o outro ângulo aí, não é verdade? O ângulo de dentro e o ângulo de fora. Interessante, né? Dois ângulos, tá mostrado? Beleza, vamos lá então, vamos para os tipos de ângulo, né? Primeiramente, a classificação dos ângulos aqui, cujas medidas são entre 0 e 90 graus, nós fazemos esse tipo de classificação aqui, né? Classificação com relação aos ângulos. A primeira, que é entre 0 e 90 graus, nós estamos falando de um ângulo que é chamado de agudo, ângulo agudo. Olha o desenho dele aí. Na verdade, esse ângulo amarelinho aí, né? Está mostrado na tela para você, com certeza ele é um ângulo maior que 0 e menor que 90 graus. Isso aqui, ó, isso aqui, deixa eu trocar a cor aqui. Vou conversar com você. Isso aqui você lê. Esse é o ângulo, tá? O ângulo que eu estou falando aqui, ó, o ângulo alfa, tá bom? Esse ângulo aqui se lê assim, ó, alfa é maior que 0 e menor que 90. Por que eu estou falando isso? Porque tem aluno que lê assim, ó, 0 menor que alfa, menor que 90. Não, não é isso não. Não é isso não. Você lê assim, ó, o ângulo alfa é maior que 0 e menor que 90 graus. Beleza? Esse é o ângulo agudo. E um ângulo reto? O ângulo reto é aquele que tem 90 graus. Tá o exemplo aí, isso aqui todo mundo já tá careca de saber que esse é o ângulo de 90 graus. Se não tiver escrito o número 90, só de ter esse símbolo aqui, ó, numa questão, esse quadradinho aí com esse pontinho, você tem que saber que isso é 90 graus. Combinado? Beleza? Ângulo raso, muito fácil. O ângulo raso, ou ângulo de meia volta, é o ângulo de 180 graus. Olha o ângulo de 180 graus. Não é verdade? Exatamente a meia volta? É isso? Perceba que eu tenho um segmento aqui, ó. O A é o vértice. Eu tenho um segmento AC, vai até o infinito, é uma semirreta, na verdade, é um segmento, uma semirreta, e a semirreta AB, que vai até o infinito. E aqui forma-se o ângulo aí em cinza, de 180 graus, ângulo raso. Ângulo obtuso. O ângulo obtuso é aquele ângulo, né? Vamos relembrar lá como é que lê? É um ângulo, eu chamei aqui de ângulo alfa, é um ângulo que é maior que 90 graus e menor que 180. Repete comigo? Alfa, que é o nome do ângulo, né, é maior que 90 e menor que 180. Olha o exemplo do ângulo aí. Esse é o ângulo alfa, tá? Esse aqui é o ângulo alfa que eu estou falando acima, tá bom? Perceba que ele não é maior que 90 graus. 90 graus seria assim. Ele é um pouco maior que 90, tá bom? Mas também é menor que 180, beleza? E a classificação dos ângulos com relação quando você tem dois ou mais ângulos?
Quando você tem somados dois ou mais ângulos e a soma desses dois ângulos dá 90 graus, a gente chama esses dois ângulos de ângulos complementares, tá bom? Ângulos complementares. Dois ou mais ângulos que seja 90 graus, tá bom? Aqui um exemplo, tá o exemplo aqui para você ver. Você pode perceber que o ângulo AOC, você consegue ver ele todo aí? Ele todo tem 90 graus, tá vendo o quadradinho aí? 90 graus assim? Pois é, nesse ângulo AOC, ele foi dividido uma parte no ângulo beta, tá vendo? E outra partezinha de baixo, um ângulo alfa, tá bom? Mas você pode ter certeza que, por mais que você não saiba o valor de beta e de alfa, nós temos certeza uma coisa, a soma deles dá 90 graus, não é verdade? Consegue ver? Que se eu pegar o pedacinho do beta e o pedacinho do alfa e somar, vai dar 90, não é? Então eu posso dizer que o alfa mais o beta são ângulos complementares, tá bom? E aí nós podemos tirar uma conclusão bem interessante a partir disso. Em outras palavras, se um deles se chamar alfa, a medida do outro poderá ser expressa por 90 menos alfa. Então, ao invés de colocar aqui, esse aqui é o alfa, né? Ao invés de colocar aqui beta, eu poderia chamar aqui de 90 menos alfa, não é verdade? Interessante, né? Então, grave uma coisa na sua cabeça, tá? Lembrando, 90 graus. Pode ser também escrito em π sobre 2 radianos, mas isso aqui é assunto para você que vai fazer curso no ensino médio, né? Alguma prova aí de vestibular ou Enem no ensino médio. Por enquanto, não precisa se preocupar com esse π sobre 2 não, tá? Então, é interessante também falar que essa daqui é a fórmula do complemento, tá bom? Por que, papai Cássio? Eu estou falando essa palavra porque às vezes tem textos matemáticos, como você vai ver aqui na parte de aplicações, que algumas questões falam assim, o complemento de um ângulo tal supera em 2, tá entendendo? Quando falar a palavra complemento, você precisa ter essa nomenclatura na sua cabeça. E isso, a palavra complemento, na hora de montar a equação para resolver a questão, você precisa usar o 90 menos alfa. Tá bom? Grave isso aí na sua cabeça. Ângulos complementares, dois ou mais ângulos, cuja soma dá 90 graus. Beleza? Olha aqui, ó. Interessante. Olha esse exemplo aí. O ângulo total, o AOB, vale 90. Consegue ver? 90 graus. Tá vendo lá? 90 graus. Esse aqui não tem o quadradinho. Não tem problema não, viu? Vai ter vezes que não vai vir o quadradinho aqui não, tá? Fique ligado com isso aí. Vai falar no texto, às vezes, que é 90, tá? 90 graus o A ou B. Consegue ver comigo que se eu pegar o 25 e somar com o 65, vai dar exatamente 90? Olha para você ver. 5 com 5, 10, vai 1, 1 com 2, 1 com 2, 3, 3 com 6, dá 90. Olha o 90 aí. Então eu posso dizer que o 25 e o 65 são ângulos complementares. Ou poderia dizer também, olha que interessante, que o 25 é o complemento do 65. E é mesmo? Quanto que é 90 menos 65? 25. Não é verdade? Professor Cássio, eu poderia falar então que o 65 é o complemento do 90? Sim. Porque quanto que é 90 menos 25? 65. Legal, né? Tá entendendo? Tô tirando da matemática e trabalhando nesse meu método, o MFC, eu tô trabalhando o português com você. Tá bom? Vamos adiante então. E ângulos suplementares? Bom, ângulos suplementares é quando dois ou mais ângulos somados resultam em 180 graus. É só isso. E lembrando que 180 graus, lá no ensino médio, você vai ver que é π radianos, em radianos, tá? Bom, exemplo aqui, ó. Olha o ângulo raso aí. Nós já vimos, né? Tá vendo, ó? O AOC, tá vendo aqui embaixo? O ângulo raso tá aí, meia volta. Se você observar, uma parte é beta e outra parte é alfa. Daqui, do mesmo jeito que eu falei anteriormente, aqui também nós podemos criar a fórmula do complemento. Ou seja, se um ângulo for alfa, o outro vai ser o quê? Olha aqui, 180 menos alfa. Essa daqui é a fórmula. Lembra que a outra era a fórmula do complemento, 90 menos alfa? Essa aqui é a fórmula do quê? Do suplemento. Beleza, campeão? Suplemento. O suplemento é o quê? Quando dois ângulos dá 90 graus. Se um for, por exemplo, 10 graus, o outro vai ter que ser quanto? Vai. Fala para mim antes de eu falar. Vai. 170. Por quê? 180. Esse ângulo aqui não é 10? Eu falei que é 10? Então o outro tem que ser 180 menos 10. Quanto que é 180 menos 10?
70 graus, tá? Se esse aqui for 50 graus, papai Cássio, esse aqui vai ter que ser quanto? Vai, fala pra mim. 130. Por quê? Porque se esse é 50, o outro tem que ser 180 menos 50. Quanto que é 180 menos 50? 130. Show? Legal demais, né? Facinho, né? E o último é o replementares. Replementares é quando dois ou mais ângulos somados dá 360 graus, tá bom? Replemento lá na trigonometria vai ser 2π, tá bom? Só para relembrar você. E aqui tem dois ângulos no desenho aqui para você. Dois ângulos replementares. Você vê o alfa aqui e o beta. Perceba que se eu pegar o alfa e somar com o beta, dá uma volta completa. Não é isso? São replementares. Fórmula do replemento, vamos falar no texto lá das questões, né? Tá aqui para você, ó. 360 menos alfa, menos o ângulo, né? Olha aqui o exemplo de 4 ângulos replementares. Interessante, né? Por quê? Porque perceba que eu tenho o ângulo A, o ângulo 37, o ângulo 143 e o ângulo C. Mas se eu fizer uma volta completa pegando os 4 ângulos, eu tenho 360 graus. Então esses 4 ângulozinhos aí são replementares. Interessante, né? E aqui eu já quero trabalhar com você um conceito, esse ângulo também é chamado de ângulo de uma volta, ou ângulo completo, né? Quero trabalhar com você também um outro conceito interessante, né? É o conceito de OPV, tá? Como assim OPV? Quando você tem duas retas se cruzando assim, ó, você forma quantos ângulos? 4, né? Um em cima, um embaixo, um do lado, outro do outro, não é isso? Esses 4 ângulos, eles são iguais 2 a 2, né? São congruentes, que a gente chama assim na matemática, né? 2 a 2. Quem são eles? Os opostos. Por isso que o nome aqui é OPV. Tá, chama-se opostos pelo vértice. Por exemplo, quem são os opostos aqui pelo vértice? Os opostos pelo vértice são os verdinhos, 143 está para baixo e o ângulo A está para cima. Então tem certeza que eles são iguais. Então o valor do ângulo A com certeza vai ser 143 graus. Legal, né? E a gente pode afirmar a mesma coisa para o 37, que está para a direita, com quem? O C, que está para a esquerda, né? Então, se o 37 e o C são opostos pelo vértice, então, com certeza, o C, o ângulo Czinho aqui, ó, também vai valer 37. Beleza? Legal, né? Interessante. Outro ponto interessantíssimo aqui que eu poderia destacar para você é isso aqui, ó. Olha se não é legal e bem lógico isso aqui. Se eu pegar esse ângulo daqui até aqui, ó, meia volta, né? 180 graus. Legal? Eu sei o de cá, ó, que é 37. Eu conseguiria descobrir o 143 fazendo o quê? Uai, tudo é 180, né? 180 graus. É só fazer 180 menos 37. Calcula aí pra você ver. Vai dar exatamente 140 aí. Legal, né? Bem interessante. Vamos adiante, então. Bissetriz e um ângulo. O que é bissetriz? Bissetriz é uma semi-reta com origem no vértice do ângulo e ela divide esse ângulo em dois outros ângulos de mesma medida, tá? Vamos entender isso aqui? Olha o desenho aí, ó. Tá aí o ângulo. O ângulo aqui, deixa eu te falar uma coisa aqui importantíssima nessa aula. Normalmente, campeão, o ângulo, ele é representado de algumas formas. Tem livro que traz um ângulo assim. Por exemplo, eu vou começar da forma mais utilizada. Esse ângulo que a gente está mostrando, um ângulo cinza aí, né, que vale 30 graus, normalmente se fala assim, ó, isso é o mais utilizado, tá? AC, com um chapéuzinho aqui no A. O que significa BAC? Ângulo A. Estou falando do ângulo A. Mas lembra que no início da aula eu falei que existem dois ângulos ali? O de dentro, que é o cinza ali pequenininho, e o de fora. Eu estou falando do ângulo BAC ali, o de 30 graus, vou até colocar aqui assim, ó. Equivale a 30, mostrando que eu estou falando do ângulo de dentro, né? O ângulo BAC, tá, que você está vendo aí, mostra assim, saia do B, vá até o A, e do A você vai para o C. O ângulo em questão que eu estou querendo é a letra do meio, que é o A. Beleza? Isso pode aparecer aí. Eu já vi também fazendo assim, ó. Ó. E também assim em outros... Deixa eu ver. BAC aqui. Eu já vi assim também, tá? Em outros livros, viu? Mais antigos. Mas o BAC com um chapéuzinho no meio é o mais corriqueiro, o mais utilizado. Bom, então você tem o ângulo de 30 graus aí. Nós vamos traçar uma bissetriz aqui agora. A bissetriz aí, ó. O que é a bissetriz? Uma semi-reta com origem no vértice do ângulo, tá? E divide o ângulo ao meio.
Consegue ver que essa bissetriz aqui dividiu esse ângulo todo 30 exatamente em duas partes iguais? Ou seja, aqui, aqui, deixa eu trocar a cor. Consegue ver exatamente aqui e aqui? Ficou igualzinho, não ficou? Então, isso é que é bissetriz. É um segmento que divide um ângulo em dois ângulos menores e iguais, tá bom? É simplesmente isso, tá? Aí é bissetriz. Tranquilo? Vamos lá, então. Aqui tem um exemplo. Olha o exemplo para você ver aí, ó. Você tem aqui um ângulo AOB, tá vendo o AOB aí? Ele foi dividido pela bissetriz OC. Tá vendo a bissetriz OC aí? Por que eu sei que OC é bissetriz, papai Cássio? Porque olha o valor desse ângulo aqui, ó, essa medida de cá. Ele vale quanto? 20 graus. E olha esse ângulo de cá. A medida dele vale quanto? 20 graus. Então eu tenho certeza também, vai ter questão que não vai falar com você que o OC é bissetriz. Você tem que analisar pelos dados. Se é 20 e 20, então quem está passando no meio é bissetriz. Legal? Bom, ficou claro para você, campeão? Espero que você tenha gostado dessa nossa aula, tá? Introdutória aí sobre ângulos. Agora assista aos problemas e resoluções que são aplicações desse tema aqui, beleza? Espero você. Beijo no coração. Vamos para cima. Valeu, campeão!